Olá, amados, a paz. Estamos começando essa live. Uma boa notícia. Temos uma boa notícia para essa live, nessa hora. Esperando algumas pessoas entrarem, já vou dar a boa notícia. A boa notícia é que amanhã nós retornamos os nossos cultos em Araruna. Os nossos cultos amanhã em Araruna volta. Às 20 horas vamos estar ali para manifestar o poder e a glória de Deus. Lógico que diante das regras, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, as regras aí que são necessárias para esses dias. Então nós voltamos amanhã para a glória de Deus Pai, o amor do Deus Filho e o poder do Deus Espírito Santo. Nós voltamos amanhã em Araruna para a casa de Deus, Vamos sair das nossas casas. A igreja ela nunca parou, ela não está fechada, ela esteve sempre em movimento. Os filhos de Araruna têm dado exemplos assim fenomenal. A gente não está lá fisicamente como pastores, mas eles ali todos, se eu citar nome aqui eu vou pecar, trabalharam arduamente, com amor, graça, cuidando daqueles que necessitavam de ajuda. Então Araruna, para a glória de Deus, assim, exerceu um papel e está exercendo como igreja viva do Senhor mesmo. Então amanhã às 20 horas, a igreja de Araruna, eu liberei uma palavra profética em Araruna, logo que nós iniciamos lá, liberei uma palavra profética que Araruna seria a nossa primícia, Até os cultos de domingo é de manhã lá, que é a nossa primícia, o primeiro culto. E profeticamente é a primeira igreja Betânia que está se abrindo, depois desse tempo aí. Então amanhã nós vamos levar a nossa primícia para o Senhor na sua casa, Hoje eu quero falar nessa live um pouco sobre a restauração do tabernáculo de Davi, onde tem a verdadeira adoração. Nós começamos com uma boa notícia. Se você não é de Araruna, e quer participar do culto amanhã, eu peço que você entre em contato conosco, porque tem uma limitação de pessoas. Então fale conosco, fale com o pastor Rogério, que cuida da logística de Betânia, para que você possa estar participando conosco lá, Criança abaixo de 12 anos não pode, como diz as regras. Idosos também não pode, que estão na área de risco. Alguma pessoa assintomática, gripada, deve usar a máscara. Então nós vamos ter esse momento amanhã, essa volta para a glória de Deus. E eu creio em nome de Jesus, ainda nesses dias as igrejas em Campo Mourão vão se abrir também. Eu profetizo em nome de Jesus, Piabiru, Campo Mourão, e aonde o Senhor nos levar aí, que volte a casa de Deus se reunir. Nós nunca mais vamos ser mais os mesmos depois de tudo isso. Agora verdadeiramente nós estamos vivendo o reino de Yeshua, sendo a igreja que Ele nos chamou. Eu vejo que nós precisávamos nos encontrar com nós mesmos, nós precisávamos avaliar a nossa fé, nós precisávamos avaliar quem nós éramos nele, se estávamos vivendo de culto em culto ou se tínhamos mesmo uma amizade sincera com Ele. Então nós não vamos ser mais os mesmos depois de tudo isso. Eu vejo por mim mesmo, foi um tempo de muita luta, mas em que o Senhor reposicionou muitas coisas dentro do meu eu, dentro do meu ser, dando equilíbrio, dando a graça. E eu creio que nós vamos viver a partir disso, vai ser um tempo sobrenatural. Nós oramos mesmo que Jesus nos livre de tudo essa praga que já está passando e que o Senhor venha nos guardar, nos proteger mesmo, mas que nós venhamos entender, Tudo está no controle de Yeshua, tudo está no controle do Senhor. Ele não
ele não perdeu nada, ele não perdeu a guerra, porque ele já venceu na cruz do Calvário. Tudo já foi vencido. É mais de 2000 anos atrás na cruz, quando o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue sobre a terra. A terra foi ali, como se diz, aliançada nessa eterna aliança, e ele ressuscitou. E como ele diz em Mateus 28, que ele volta ao Pai, toda a autoridade do céu e da terra está sobre ele. Então o Senhor está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da terra, ele não perdeu o controle. A verdade é que os homens que queriam ser Deus perderam o controle da situação, né? Com o toque do Senhor na terra, os homens que queriam se colocar no lugar dele perderam o controle da terra. E nesses dias o Senhor ele está alinhando nós, no nosso pessoal, no nosso particular, como eu disse, né, para mostrar quem nós somos nele, se estamos vivendo verdadeiramente nele, alinhando, né? São dias que a gente vive, tem dias, momentos de luto, momentos assim que a gente sente um vazio, uma angústia, ao mesmo tempo você sente a esperança, a força. É uma guerra. Ontem, um dos homens relevantes na minha vida, eu tive um tempo com ele, eu tive um tempo ali muito precioso com o meu pastor e profeta, apóstolo Rodrigo do Nordeste, o General Rodrigo, para um alinhamento meu, né, para minha vida ali, de algumas lutas. E é o que ele disse, né, dentro de nós existe o cordeiro e o leão. Tem dias que nós somos o cordeiro, né, estamos ali indo para o matadouro de cabeça baixa, e tem dias que somos o leão, vamos conquistar, vamos dominar, vamos arrasar. E nós precisamos ter esse equilíbrio entre o cordeiro e o leão, né? Para que nós venhamos viver verdadeiramente o propósito do Senhor. Porque o que o Senhor está fazendo em nós não tem a ver só com uma vida de 80, 60, 70, 20, 100 anos. Tem a ver com uma história, tem a ver com um legado, tem a ver com uma geração. Aquilo que hoje nós estamos semeando, aquilo que estamos plantando, aquilo que estamos sofrendo, que estamos sendo esticados, os nossos filhos muitas vezes vão usufruir disso. Os nossos filhos, a nossa próxima geração, né, se nós sabermos passar o legado, que vai usufruir disso. Porque o Senhor, ele é geracional, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor, ele sempre olha para as gerações. Porque para Deus não tem limite entre a vida e a morte. A partir de Jesus Cristo, agora não existe mais esse limite. Então, o tempo que eu tenho na terra é para mim deixar um legado para a próxima geração, se Jesus não voltar na minha geração. Para que a próxima geração dê continuidade na visão celestial que Deus deu para nós. Então, são dias que nós precisamos dentro de nós, né, em meio a uma terceira guerra mundial, como muitos especialistas falam, que eu não vejo assim, eu vejo que é o Senhor organizando a terra. E deixa eu te falar, nem tudo aquilo que é organizado muitas vezes é de Deus, tá certo? Tem muita coisa errada dando certo que é organizada. O que Deus, muitas vezes Deus desorganiza, ele traz uma desorganização para colocar em ordem, para assim ter a organização celestial. Entende? É como uma reforma de uma casa. Eu vejo assim, o Senhor está reformando a terra. E ele não precisa de palpite de homens. Então o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, aqueles que se sentiam dono da casa, ele tira a coroa deles. Você pode ver que esses dias o Senhor tem tocado na vida dos homens de poder, né? Ficam brigando entre seus poderes, mas a verdade é que ninguém sabe o que tem que fazer. E aqueles que ainda estão querendo ter vantagens com isso, o juízo de Deus vai vir com força. A gente vê nos poderes do Brasil, por exemplo, são 4 poderes no Brasil, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o eclesiástico. E a gente vê muitos desses poderes querendo ter vantagem em meio de desgraças. Mostrar quem tem mais força, quem tem mais poder. O juízo de Deus vai vir com força. Porque como Nimrod, que foi depois de Noé, foi um grande líder e teve a ideia da Torre de Babel, o Senhor tocou e bagunçou tudo ali. Eles estavam tudo muito bem organizados.
ali, né, na passagem da Torre de Babel. Estavam tudo muito organizados. Vamos construir uma torre que nós vamos chegar nas alturas como Deus. E Nimrod era um cara que era o líder deles. E de repente o Senhor olha para aqui e fala: opa, primeiro, veja que tudo é profético na Bíblia. Eles começam a construir a Torre de Babel com tijolos. Uma construção de tijolo, o tijolo encaixa um no outro. Agora o Senhor, Jesus, quando ele fala de construção, ele fala de pedra. Eu estive em Jerusalém, eu estive em Israel, as casas lá são de pedras. E para as pedras se encaixarem, ela tem que ser lascada. Literalmente, elas têm que ser, né, quebradas, para que vá se encaixando. Não é uma construção de tijolo que é organizada. É uma construção que é lapidada. Então Nimrod, ele achou que ele ia dominar o mundo fazendo uma construção organizada, até que Deus tocou eles com as línguas. E ali Deus desorganiza a terra. Deus desorganizou a terra ali na Torre de Babel, para que a terra entrasse na ordem de Deus. Qual que era a ordem de Deus? Que toda a terra fosse povoada. Que toda a terra, né, tivesse filhos dele. Então ali em Babel o que acontece? Quem fala a mesma língua agora tem que ir para um lado. São divididas as nações ali. Então, muitas vezes, nem tudo aquilo né, que está organizado vem do Senhor. Tem muita coisa errada no Brasil, bem organizada, que está dando certo, mas que não é certo, que Deus não aprova. E muitas vezes o Senhor, se a gente for para a palavra de Deus, ele desorganiza para trazer ordem e depois reorganizar. Vamos pegar o exemplo de Noé. Noé, o Senhor, a terra estava desalinhada, estava perdida. A terra estava numa situação muito complicada. O Senhor, a ponto que Deus se arrepende de fazer a terra. A ponto que Deus se arrepende de fazer a terra. Você imagina que situação. Que situação. E o Senhor, né? Mas quando ele olha para um homem, ele vê justiça no coração de Noé e fala: ainda há esperança. E como eu vejo hoje, o Senhor está olhando para a terra, e quando olha para homens e mulheres que estão dispostos a viver o propósito, viver o chamado, viver o propósito dele, ele fala: ainda há esperança. O que o Senhor faz? Ele chama Noé para uma intimidade, chama Noé por um propósito, chama Noé para um particular, fala do seu chamado, fala do seu propósito de restabelecimento da terra, né? Rafael, um beijo no seu coração, meu amado. E o que o Senhor faz? Noé constrói aquela arca, demora 100 anos, a terra continua na sua organização, porque Jesus ainda faz referência a Noé, dizendo: olha, quando eu voltar no dia da vingança, na minha segunda vinda, que eu vou trazer justiça e juízo, vai ser como nos dias de Noé. Que enquanto Noé construía, eles riam de Noé, dizendo: estamos tendo uma vida organizada, legal, fazemos festa de casamento, temos muitas festas, né? Então estava tudo caminhando aos olhos da terra perfeitamente. Até que o Senhor disse para Noé: entra na arca, coloque os animais, né? Feche, que eu vou mandar chuva. Deus desorganiza a terra. Deus desorganiza a sociedade. Aqueles que riram, que falaram de Noé, foram engolidos pelo dilúvio, né? Então, o Senhor muitas vezes, para trazer uma reorganização na terra, trazer ordem sobre a terra, a primeira coisa que ele vai fazer, né, é desorganizá-la, da estrutura humana, da estrutura, sabe, adâmica, vamos se dizer assim. Como eu usei o exemplo de Nimrod na Torre de Babel. Vamos fazer uma construção organizada com tijolos. Tijolo não precisa ser lapidado. E toda a construção de Deus precisa ser lapidada. O Senhor diz que Jesus é a pedra angular. E nós somos as pequenas pedras, as pedras vivas. Pedro disse isso, né? E toda pedra, para fazer parte de uma construção, não é pegar uma pedra e já encaixar ali. Ela lapida para emendar com a outra pedra, não é como tijolo. Nimrod estava fazendo uma construção de tijolo aos olhos da terra, aos olhos humanos, e Deus vem e desorganiza aquela construção.
para organizar a terra. Então, e nós vemos várias outras vezes o Senhor desorganizando, tocando a terra, para que a terra se enquadre naquilo que ele tem, na palavra dele, porque a palavra dele é eterna. A palavra de Deus, ela vai ser por toda a vida. Às vezes as pessoas perguntam, qual é o meu propósito? O seu propósito está na palavra de Deus, aliançada com a noiva, com a esposa de Cristo, que é a igreja, né? Então, nesses dias, o Senhor, ele tocou a terra para uma desorganização para colocá-la em ordem. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, ser firmes, ser corajosos, sermos pessoas que não vamos, sabe? É como eu disse, muitas vezes o leão e o cordeiro ficam gritando dentro de nós. Tem dias que você se levanta cheio de esperança e fala, meu Deus, agora vai tudo ser transformado, Deus vai mudar a nossa história. Quando vai passando o dia, chegando mais para tarde, você fala, meu Deus, não mudou nada. O cordeiro parece que está indo para o matador. E nesses dias o que o Senhor nos parou para quê? Para que nós venhamos colocar primeiro nós, dentro de nós, em ordem. Quantas pessoas, né, vão precisar da nossa ajuda porque com seus problemas emocionais, com seus problemas psíquicos, com seus problemas... Porque aqueles que não entenderam ainda a fé, que não compreenderam quem é Jesus, há um vazio que grita dentro dele. E eles vão precisar da ajuda daqueles que entenderam quem é o Cristo, quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que Deus tem para fazer e realizar nesses dias e por toda a eternidade. Porque o que Jesus tem para fazer, meus amados, é eterno. Entende? Nós temos as nossas necessidades temporais. Eu tenho as minhas, você tem as suas, mas o que Ele está gerando em nossas vidas é eternidade. Então, Ele desorganizou a terra. Ontem, para você ter uma ideia, um amigo me mandou um boletim econômico das nações aí, sério. Um barril de petróleo custou ontem $1,37, foi cotado nas bolsas americanas. Ontem o ouro negro foi assim desfacelado na terra. Uma loucura, uma coisa que jamais há 3, 4 meses atrás alguém acreditaria nisso. E sabe o que os economistas mundiais disseram? Que o Brasil é a bola da vez para ser um celeiro. Porque os Estados Unidos já tem sua economia e agora tem que dar uma resposta para não perder para a China. A China tem sua economia consolidada com a Rússia, aquelas brigas diplomáticas que pararam esses dias, mas eles estão vendo lá na frente. E só quem pode dar uma resposta para a humanidade como um celeiro, né, é o Brasil. E depois, não vem me dizer para mim que o Senhor não se envolve na política, na economia. É Ele que controla tudo. E os olhos, depois dessa pandemia, vai ser para o Brasil. Porque o Brasil é a única nação que tem condições de produzir alimentos, pela sua geografia, para as outras nações. E o Brasil vai ser, segundo os economistas, não estou falando de que pastores falou, o Brasil vai ser um celeiro para a humanidade. O Brasil vai decidir qual a maior potência econômica para as nações. Se é os Estados Unidos, se é a China, mas vamos dizer, o suporte do celeiro vai ser o Brasil. Então, eu acredito de que nós estamos vivendo nisso, que tudo que está acontecendo, Deus está nos preparando, nos levando num ambiente de dependência dEle, para que nós sejamos restaurados como filhos e filhas de Deus no amor dEle, para que nós não venhamos nos embriagar com o que Ele vai fazer na nossa vida, que nós não venhamos nos perder. Então, Ele nos parou, nos levou para dentro das nossas casas. A gente é muito independente, né? A gente gosta de ser independente. E o que o Senhor faz? Ele nos leva numa dependência total dEle e de pessoas também, porque nesses dias não tem como trabalhar e viver sozinho. Você vai depender de alguém, né? O reino, ele é feito de dependência. O reino de Deus, ele é constituído de dependência um do outro. Não tem como caminhar sozinho. Se alguém diz eu, infelizmente essa pessoa já está fora dos propósitos do Senhor. Ela já está fora daquilo que Deus tem para construir e fazer. Né? Nós somos dependentes, e o que o Senhor tem nos levado mais nesses dias é aprender a receber do que dar muitas vezes, porque nós, no nosso orgulho, nós queremos só ser abençoadores,
Mas muitas vezes nós precisamos entender que o Senhor é a nossa bênção e que Ele vai prover, mas Ele não vai cair nada do céu. Não vou bater na minha porta e vai ter uma cesta básica que o Senhor mandou direto do céu. Ele fez isso no Egito, mas a minha aliança agora é eterna com Jesus. Agora se trata das regiões celestiais. Então o Senhor vai usar pessoas para que chegue a provisão na minha casa, para que a provisão chegue na igreja, para que a provisão chegue na empresa, para que a provisão chegue no lugar que ela precisa ser chegada. E por que isso, pastor? Para que nós venhamos aprender o que é dependência. Então Deus desorganizou as nossas estruturas. Eu entendo isso. Hoje eu tive assim um dia, ontem, né, até fiz uma live à tarde, era 5 minutos, virou meia hora. Eu estava como um leão, sabe? Cheio do Espírito ali. E hoje, nessa noite eu não consegui dormir e de repente, hoje eu me deparava como um cordeiro sendo entregue ao matadouro. Mas de repente eu cheguei diante do Senhor e me coloquei, né, nas suas mãos. Me coloquei nas suas mãos. Falei, não, peraí, eu não sou super-homem. Eu sou dependente. Eu sou dependente em tudo do Senhor. E o Senhor começou a me trazer a minha memória. Do Rudilei lá no tempo da Babilônia, do Rudilei que dependia de uma carona, do Rudilei que dependia de um remédio. Então, o Senhor desorganizou as nossas estruturas para a gente aprender a depender. O Senhor me lembrou hoje de uma situação que o médico falou para mim, Rudilei, ou você faz uma cirurgia em 30 dias e não faz pelo SUS em 30 dias, ou você vai tratar um câncer no teu esôfago. Na época, assim, a Cris e eu a gente morava numa lavanderia na beira do rio, ganhava pouco e que ganhava ainda era para pagar a farmácia por causa desse problema que eu tinha. E estou te dando esse testemunho para você entender. E chegou uma situação que o meu irmão, a Cris, fizeram uma lista e foram pedindo, né? A gente morava em Iretama, alguém ajudou com assinava aquela lista, faz isso muito em cidade pequena, a vaquinha. Um deu R$5, um deu R$2, um deu R$10. A Cris tinha umas férias, vendeu para que eu fizesse aquela cirurgia. E hoje o Senhor me lembrou disso. E o Senhor falou, eu te levei naquele tempo para que você aprendesse a receber. Para que você, como você vinha de uma instituição, você vinha de um lugar que você era acostumado a dar, era orgulhoso nisso, porque muitas vezes a gente se torna orgulhoso em dar. E quando eu sou orgulhoso em dar algo para alguém, infelizmente eu não estou dando em nome de Deus, né? Por exemplo, os nossos projetos sociais de Betânia, nós não temos orgulho do que fazemos. Nós não usamos isso para nos promover. Nós fazemos para ajudar as pessoas. Ah, mas vocês mostram o que faz. Lógico, nós mostramos o que fazemos para servir de exemplo pela manifestação do reino. Amém? Então, eu lembro que naquela situação, quando chegou o dia da cirurgia, aquela vaquinha, aquelas doações chegaram nas minhas mãos e a gente conseguiu fazer. E naquilo o Senhor tratou o nosso coração de dependência. Eu dependi do meu irmão, eu dependi do meu pai, na época eu dependi da minha mãe, eu dependi da minha irmã, eu dependi da minha esposa, eu dependi do meu pastor na época, eu dependi dos meus amigos, eu dependi de todo mundo naquela época para que eu conseguisse aquela cura. E agora o Senhor parou a terra e desorganizou as nossas estruturas para nos ensinar a depender. Para nos ensinar que o reino de Deus é feito na dependência de um irmão e do outro. Aquele que é orgulhoso e acha que vai caminhar sozinho, não vai. Esse está fora do propósito de Deus. Por exemplo, né, quando João e Tiago chegam em Jesus e falam assim, Jesus, nós estamos subindo para Jerusalém, você falou que vai morrer, vai governar, tal. Eles nem estavam entendendo o que estavam falando, eles achavam que era um governo terreno de Jesus. Mas nós queremos sentar um à tua direita e à tua esquerda, nós somos irmãos, temos intimidade com você. Eles abandonam os outros 10 e vão lá reivindicar algo para Jesus, tendo aquele orgulho, como eu sou amigo de Jesus, então eu vou sentar um à direita ou à esquerda e vamos mandar aqui em Jerusalém, Israel. E Jesus fala, vocês não entenderam nada, vocês estão dispostos a ter o batismo que eu vou ter? Um batismo de morte, um batismo de entrega, um batismo de dar a minha vida por vocês? Vocês não entenderam, né? E daí os outros discípulos ficam bravos, vão para Jesus e falam, que brincadeira é essa, esses dois aí? Tô falando na minha tradução, tá bom? Tá na Bíblia isso.
Daí Jesus fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os governantes acham que mandam na terra, mas aqueles que governam comigo, é aqueles que foram chamados para servir. São chamados a viver numa dependência. Então, as pessoas que não estão dispostas a viver numa dependência do Senhor, e sabendo que muitas vezes precisam depender dos seus irmãos, né, depender de outras pessoas, infelizmente, não estão vivendo o reino de Yeshua. O reino de Yeshua nos ensina a dar, sim, compartilhar o que temos, sim, mas nos ensina a receber também. Então, nesses dias o Senhor desorganizou a terra. Então, porque tudo, como eu disse no início, tudo que está organizado, nem tudo que está organizado é de Deus. Nem tudo que está dando certo é certo. Entende isso? E todas as vezes que Deus quis desorganizar um poder que estava se colocando no lugar dele, ele trouxe pragas sobre a terra, ele trouxe guerra, ele trouxe conflitos, né? Ele trouxe confusões, vamos dizer assim, que não são confusões. Ele desorganiza para pôr ordem e assim ter uma reorganização celestial. Nós vemos, a nação de Israel é o sinal na terra do céu. A nação de Israel é o sinal, né, o relógio de Deus, que é a esposa do Pai na terra. E quantas vezes o Senhor desorganizou os reinos em Israel? Estava indo lá o rei, indo bem, daí passava o governo para a sua próxima geração se perdia na idolatria, na mentira, na imoralidade. O que o Senhor fazia? Levantava um reino pagão que vinha sobre eles, destruía tudo ali para um recomeço. Então, o que eu tenho para te dizer? O Senhor desorganizou nossas estruturas para nós entendermos a nossa dependência nele. Para sermos verdadeiramente a igreja dele. Uma igreja que não é almática, mas uma igreja que vive segundo o Espírito. Que para ouvir ele. Dia 31 de março, foi uma semana muito difícil que antecedeu para mim, Rudilei. Cheio, eu dentro das minhas estruturas pastorais, querendo resolver o problema da terra, brigando com querendo... O Senhor, dia 31 de março, me parou. Falou, Rudilei, seja tardio no falar e sábio no ouvir nesses dias. Eu estou no controle de tudo. Eu tenho saudades daquele menino que lá na Babilônia rezava 3 horas por dia, que me buscava. E a partir daquele momento eu entendi que o Senhor estava desorganizando estruturas evangélicas ainda que eu achei que eu já tinha perdido dentro de mim, para que eu voltasse para a intimidade com Ele. Então, amados, entenda que nesse tempo, o que o Senhor está fazendo, que o Senhor está agindo, é para que eu e você seja preparado para esse novo tempo. Ele desorganizou a terra. Como eu disse, ontem o petróleo foi a zero. Era como se um ouro fosse desfeito assim, sabe? E há 3 meses atrás, as potências mundiais brigavam por esse poder. Quem ditava as regras na humanidade era o valor do petróleo. E o Senhor, quebrou essa estrutura. Brigavam, né? A terra estava brigando por poder. Hoje briga por máscara, briga por respirador, briga por tantas coisas que não eram dadas o devido valor, até por caixão, né? A gente viu nações que não tinham caixão para sepultar os seus amados. Então o Senhor, ele desorganizou a terra e nos leva para um ambiente de dependência. Primeira dependência que eu tenho que ter nele, dependência no Senhor, sabendo que Ele vai reorganizar. É como uma palavra de ordem. Alguns tratamentos de saúde, ele faz com que a gente sofra para que a gente seja sarado. Entende? Não sei se você consegue me compreender, mas alguns tratamentos de saúde, né, para a gente recuperar a nossa saúde, faz a gente viver etapas de sofrimento para que a gente seja sarado. Eu já tive muitos problemas de saúde,
alguns exames, alguns medicamentos, algumas cirurgias que eu fiz, fazia com que eu sofresse muito, mas aquele sofrimento era necessário para que lá na frente eu fosse curado. Eu lembro uma que eu fiz do estômago, que durante um mês eu só tomava líquido, só água, né? Só líquido. E imagina, eu tenho 1,80 m, eu fiquei com 50 quilos. Mas era necessário para que eu tivesse cura. Para que ali o meu estômago, aquilo que eu vivi, aquela enfermidade, ali onde foi operado, fosse reorganizado dentro de mim. E é isso. O Senhor está nos reorganizando dentro de nós. Então, pelo amor de Deus, a tristeza ela pode durar uma noite, um dia, mas não se entregue para ela. Não se entregue. O Senhor precisa de você bem. Precisa de você de pé, né? Chore sim, viva o luto se você tem passado por luto, mas isso não pode te consumir, isso não pode te prender, porque Ele está nos reorganizando. Se nós pegarmos uma pessoa que superou o câncer e passou por etapas, a quimioterapia é um tratamento muito agressivo, a radioterapia. E a pessoa ela passa por esse momento, mas lá na frente ela entende que aquele tratamento doloroso matou as células malignas que trouxe vida novamente para ela. Entende? Você está me entendendo? Estou falando isso no Espírito. O Senhor desorganizou. E talvez esse tempo de sofrimento que nós estamos vivendo em nossas casas, na igreja, nas empresas, ou você com trabalho ou sem trabalho, Ele está matando aquilo que é maligno para gerar verdadeiramente uma saúde saudável diante dele no Espírito. Eu só tenho uma certeza: nós somos chamados a estabelecer o reino de Deus, estabelecer a igreja de Cristo, reestabelecer um governo do Senhor. O Senhor, Ele está sedento de saudade da sua casa se reunir, sim, eu sinto isso. Mas primeiro Ele quer que a sua igreja física, carne, seja restaurada de dentro para fora. Que a sua igreja, pessoa, seja tomada pelo poder do amor dele. Então nesses dias Ele está reorganizando a terra. Ele está dando uma palavra de ordem. Esses dias o Senhor me falou algo interessante, né, num culto profético em Betânia Online. A bandeira do Brasil é uma festa de ordem e progresso, né? Eu vejo assim que é um tempo da igreja brasileira viver a ordem e o regresso. Regressar aos fundamentos, regressar à essência, valorizar aquilo que não tem preço financeiro, valorizar o chamado, porque Ele está nos preparando, Ele está nos reorganizando. Assim como Ele fez muitas vezes, Ele tocou na terra, desorganizando tudo para que o governo dele fosse estabelecido, para que a vontade dele fosse estabelecida, para que o propósito dele fosse estabelecido. Hoje eu lia sobre o tabernáculo de Davi. Amós 9:11 diz assim: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados das ruínas e reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. O profeta Amós traz essa palavra para nós sobre o tabernáculo de Davi. E eu fui dar uma olhada, até com a Cris aqui fazendo um estudo à tarde. Houve várias casas para Deus na terra. Moisés construiu uma casa para Deus nos moldes celestiais conforme a lei. Salomão construiu um templo maravilhoso que mais tarde a Babilônia destruiu. Zorobabel ali, né, com Esdras, reconstruíram uma casa para Deus. Mas tanto em Atos também, Tiago fala sobre isso. Atos 15:15, quando eles estão fazendo o concílio,
Tiago diz assim, Tiago pede a palavra, diz assim, Atos 15, 13. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhe falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. É isso que está pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, e reconstruirei suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos que chamei para serem meus. O Senhor falou àquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. E entendendo isso, né? O tabernáculo de Moisés, ele foi construído em meio à lei, né? Quando o ser humano estava obstinado e o Senhor colocou a lei, as regras, e a adoração tinha regras. No templo de Salomão também foi dessa forma, mas no tabernáculo de Davi não, era diferente. O tabernáculo de Davi era um lugar simples, onde estava a presença do Senhor, e os sacerdotes adoravam 24 horas. Adoravam 24 horas o Senhor. E tinham liberdade de adorar. Tinham liberdade na adoração. Tinham liberdade. Então, por isso que quando o Tiago ali no concílio se levanta, diz assim: olha, veio Jesus, que é a própria presença, e fala de restaurar a casa caída de Davi, a adoração que foi caída da casa de Davi. Essa adoração é para todos os povos, é para todas as nações que têm liberdade de adorar segundo o seu coração. Então, nesses dias eu entendo que como igreja, como a esposa de Jesus, né, a sua amada, e ontem eu assisti a uma live do Ângelo Basso, do profeta dessa nação, do Fábio Coelho também, que é um profeta, e eles disseram algo muito interessante. O casamento judaico, ele tem duas etapas. Quando as famílias se reúnem, festejam ali no pedido do casamento. Depois o noivo e a noiva vão para suas casas, e numa segunda etapa eles se encontram daí sim para ter relação, para legitimar o casamento. Então Jesus, ele veio na sua primeira vinda, casou com a igreja e voltou para o céu. Agora, na sua segunda vinda, ele é o noivo, ele já é o esposo da igreja, ele vem para consumar o casamento, trazendo justiça aos filhos e vingança ao ímpio, né? E foi muito sábio isso. Então, nesses dias, como igreja, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o Senhor está restaurando o tabernáculo de Davi a partir da sua igreja para a sua volta, através de uma verdadeira adoração. Eu como cristão, independente da minha religião congregacional, aonde eu congrego, eu preciso ser um adorador. A minha vida tem que adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? É dizer quem Deus é. Deus, ele não é carente que é a minha adoração, mas todas as vezes o que eu adoro, eu me torno semelhante. Quem adora o dinheiro se torna mesquinho, escravo do dinheiro, né? Quem adora a sua família se torna um idólatra da sua família. Acho que só a sua família é perfeita. Mas se eu adoro a Deus, eu se torno semelhante a Ele. E eu preciso ter uma verdadeira adoração, uma adoração de coração, uma adoração de espírito, uma adoração de alma. A minha vida tem que ser uma verdadeira adoração. Então, nesses dias que o Senhor parou a terra, desorganizou a terra, né? Para pôr ordem na terra, eu entendo isso, Deus desorganizou a terra para pôr ordem na terra, para levantar os que não são para ser. Como eu te disse, ontem o mercado financeiro mundial estava em crise, em guerra, porque o petróleo despencou, e todos ali olharam para o Brasil como um celeiro para a humanidade, como um grande potencial de alimento, de agronegócios. Então, o Senhor está chamando os que não são para ser. Eu preciso ter uma perfeita adoração nesse tempo para Ele. As minhas atitudes têm que ser para adorá-lo, para amá-lo, para estar com Ele. O que eu entendo também, quando se fala em restaurar a tenda de Davi, é ir para um ambiente de simplicidade. A tenda de Davi era simples. O tabernáculo de Moisés, ele era cheio de conforme a lei, né? De medidas. Era tudo conforme a lei tinha ditado
para colocar regras ali na adoração. Agora o tabernáculo de Davi não. O tabernáculo de Davi tinha simplicidade. A ponto de que quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, ou em 3 meses lá, Obed-Edom prosperou, foi abençoado, porque havia verdadeira adoração. Então, o que abre a porta para esse novo tempo que nós vamos viver, para a reorganização da terra, até que Yeshua, que Jesus volte, né, para consumar o casamento, o primeiro passo que vai abrir essa porta é a adoração. Eu não canto, eu não toco, não estou falando sobre isso. A tua vida tem que ser uma perfeita adoração. Seu trabalho tem que ser para adorar a Deus. Seu casamento tem que ser para adorar a Deus. A educação dos seus filhos tem que ser para adorar a Deus. O seu ministério, seja pastoral, diaconal, tem que ser para adorar a Deus. Segundo passo, voltarmos à simplicidade. As estruturas muitas vezes nos escravizaram. O Senhor, imagina, o templo de Salomão era algo esplêndido. Se você, lê na Bíblia com o material que foi construído, e o Senhor não sentiu saudade dele. O Senhor sentiu saudade do tabernáculo de Davi, porque no tabernáculo de Davi não precisava colocar um pano para adorá-lo. Ia com a simplicidade da sua vida. Você não precisa de nada para adorar o Senhor. Você não precisa de coisas. Você só precisa ter o coração nele. Aquilo que ontem o Senhor me pegou por dentro. Sentir o coração de Jesus. Você precisa sentir o coração de Jesus para adorá-lo, para ter essa simplicidade. Os religiosos questionavam porque Jesus comia sem lavar as mãos, e seus discípulos. Os religiosos questionavam por que Jesus, os seus discípulos não jejuavam. Os religiosos questionavam muitas situações na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Mas algo Jesus manteve em todo o tempo: a sua simplicidade. Nunca se impressionando com as coisas da terra, porque ele veio do alto. E nós também viemos do alto. Efésios diz muito claro, nós fomos construídos, gerados no céu. Então nós não podemos nos deslumbrar com as coisas da terra. Nós precisamos ter um coração de simplicidade. Os apóstolos estão passando pelo templo. E eu vou te dizer, Jerusalém é uma cidade que chama atenção mesmo, te deslumbra. As pedras de Jerusalém te deslumbram assim, pela história, por saber que o teu mestre passou por lá. Mas eles estão passando lá em certa passagem da Bíblia, e Jesus fala assim: por quê? Isso aí vai virar pedra sobre pedra. Deus tem o poder, o Pai tem o poder de desconstruir, derrubar tudo isso em 3 dias e levantar. Ele estava dizendo assim: o importante não é esse templo. Daqui 70 anos Nero vai vir aqui e vai arrebentar com tudo, vai destruir. Mas o templo, que é a minha vida, que vai morrer na cruz, que caminha com vocês, esse é importante, porque esse vai dar salvação para vocês. Então a saudade que Deus tem do tabernáculo de Davi, a primeira chave é fazer com que sejamos verdadeiros adoradores no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Está dirigindo, adore a Ele. Está trabalhando, adore a Ele. Está tomando banho, adore a Ele. Sabe? Está triste, adore a Ele. Segundo, ter simplicidade, não se deslumbrar com as coisas da terra, com as estruturas. Muitas vezes as estruturas, coisas grandes, nos roubam das pequenas, e as pequenas que governam. Quem andou de avião sabe disso. O avião que a gente foi para a Itália, era 4 classes, cabia 500 pessoas, vamos dizer 400, e fora o que colocaram embaixo daquele avião, era uma coisa muito grande. Mas ele estava ali, parado para a gente entrar. Quando a gente entrou, veio um tratorzinho pequeno, e isso é para toda a aeronave, para todo jato, para todo avião precisa disso. Se colocou ali na frente e empurrou aquele avião para a pista, para que ele pegasse a pista para voar. Então, as coisas pequenas movimentam as grandes. Só que, infelizmente, o que entrou dentro da igreja é um deslumbre com as coisas grandes, com coisas poderosas. Não, o avião
O avião, não inventaram ainda um avião que engata ré e vai sozinho para a pista. Não tem. Ele precisa do tratorzinho. E o piloto que vai pilotar aquele avião durante 12 horas, 24 horas, depende do motorista do tratorzinho. Porque senão ele não consegue fazer nada. Então, trazendo essa comparação, é isso. Restaurar o tabernáculo de Davi é voltar para a simplicidade. Saber que pequenas coisas movimentam as grandes. Que pequenas coisas movimentam as grandes. Muitas vezes a gente quer ser grande, quer ter a grande igreja. O grande pregador. Mas não sabe que aquelas pessoas... Eu vejo o pastor Luiz, ele não começou grande. Ele foi muitos anos o tratorzinho que empurrou o avião nos aeroportos. Até o Senhor levar ele num lugar. Então, nem tudo que é grande é de Deus. E nem tudo que é pequeno não é de Deus. Então, para viver numa vida de simplicidade, eu preciso entender isso. Que as pequenas coisas vão movimentar as grandes. Então, é errado ser grande? Não, não é errado ser grande. É errado talvez a minha motivação de querer ser grande. É isso que eu preciso entender nesses dias. É isso que eu preciso ter no meu coração. Então, são dias de adoração em tudo que eu estou fazendo e vivendo a Ele, sabendo que Ele me colocou para ser um adorador nessa terra. Ter liberdade na adoração, como no tabernáculo de Davi havia. Simplicidade. Ter simplicidade. E só mais uma que eu aprendi nesse versículo. Devoção. Devoção. A devoção, ela quebra com a estrutura religiosa da aparência. Esses dias o Adriano, ele é um filho da igreja, ele me disse algo muito, muito sério. Ele falou: pastor, será que nós estamos nas nossas assembleias solenes e não estamos tendo verdadeira reverência de arrependimento, entendendo o evangelho da cruz, como o Senhor nos ensina? E aquilo ficou martelando dentro de mim. E é verdade. Então, a verdadeira devoção ao Senhor me tira de um ambiente religioso que eu acho que é conforme as regras talvez que eu aprendi, ou que eu acho que deve ser. Mas eu me submeto naquilo que o Senhor quer que eu faça, que eu viva, que eu manifeste. Então, a verdadeira devoção é você derramar teu coração diante de Deus. É você chorar quando precisa chorar. É você clamar quando precisa clamar. É você se alegrar quando precisa se alegrar. É ter uma verdadeira devoção. Eu creio que nesses dias o Senhor nos parou por isso. Nos levar verdadeiramente a uma adoração. Será que eu só adoro a meia hora de louvor no culto? Será que eu tenho vivido em simplicidade naquilo que Ele me confiou, né? Sabendo que as pequenas coisas movem as grandes e que se eu for fiel no pouco, Ele vai me confiar mais. Será que eu tenho tido uma devoção verdadeira com Ele? Ou eu só estou como se diz, numa assembleia solene, de corpo presente, mas o meu espírito e a minha alma estão longe dele? O Senhor tem saudades. Ele sentiu saudades do tabernáculo de Davi, porque ali havia a verdadeira vida com Ele. De devoção, de adoração, de simplicidade, de busca. E Jesus vem nos ensinar isso. A Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus estava ajoelhado orando no templo. A Bíblia fala que várias vezes Jesus ia para um lugar deserto para falar com o Pai. O que isso me ensina? Que eu preciso estar num lugar de simplicidade. Que eu preciso ter uma verdadeira devoção com Ele. E que eu preciso ser um adorador. Amém? Então, quero terminar, quero orar com você. Mas entenda isso, como eu comecei essa live. Ele nos parou. Ele nos parou. Ele desorganizou a terra.
Ele tirou a coroa dos reis. Hoje eu li, só mais um versículo para você. Jó, em sua dor, fala algo muito relevante para os nossos dias. Jó fala algo muito. Capítulo 12 de Jó. Ele diz assim, vou começar no 22. Ele revela os mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta as nações, o Senhor exalta as nações e as destrói. Expande as nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e deixam vagar por um deserto sem caminho. Anda tateando na escuridão sem luz, e ele os faz cambalear como bêbado. Olha o que o Senhor faz com os reis. Amém, John? Um beijo no teu coração, filho. Tu és um homem de governo aí. Então, olha o que Deus faz com as nações, com os homens que se acham poderosos. E tudo está no controle dele. Talvez o que você está orando, está fazendo, está vivendo, no teu coração você fala, isso não está sendo relevante. Está sendo sim. Porque tudo está no governo de Deus. É Ele que exalta, Ele que destrói. Ele desorganizou a terra, como Ele fez nos tempos de Noé, como Ele fez no tempo da Torre de Babel, como Ele fez nos governos de Israel que ia para a idolatria, que ia para a mentira. Como Ele fez muitas vezes na terra. Para agora Ele pôr ordem na terra. A partir dos seus filhos, a partir dos seus escolhidos. Só para encerrar, hoje eu vi um vídeo de um avivamento em uma ilha, que 2 senhoras idosas começaram esse avivamento, e o Espírito Santo, através de um adolescente, veio com muito poder. E deixa eu te falar, daquele avivamento, daquele poder de Deus naquela ilha, nasceu o atual presidente dos Estados Unidos, né? Sua mãe fez parte daquele avivamento. E havia uma promessa de restauração de muitas coisas que o Senhor usou. Talvez aquilo que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos buscando hoje diante do Senhor, não vai resplandecer na nossa geração, mas a geração futura vai colher. Eu tenho uma particularidade minha, não li isso na Bíblia. Eu creio que nós somos uma das últimas gerações para a volta do Senhor. Eu creio nisso. Que as nossas crianças serão os adultos para receber Yeshua. Nós seremos anciões, aí a geração de 30, 40, 50 anos. Mas se ele não vir, nós precisamos deixar um legado para uma geração. Um legado na economia, um legado na igreja, um legado na política. Um legado que vem do céu, não da terra. Depois desse tempo, a igreja nunca mais vai copiar a terra. A igreja vai buscar o céu, a igreja de Cristo. Amém? Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, clamando pelo Teu Santo Espírito a todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, essa live. Pai, que em nome de Jesus o Teu poder, Tua glória dentre as casas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que tudo está no Teu controle, tudo está no Seu domínio, Senhor. O Senhor tocou as nações, o Senhor, Pai amado, deixou com que os reis não soubessem como agir, mas o Senhor continua no controle de tudo, e que depois desse tempo, Senhor, o Senhor vai usar os Teus filhos para trazer ordem sobre a terra, para trazer prosperidade sobre a terra, Senhor. Pai, nós cremos que o Brasil vai ser mesmo, como os economistas olhavam ontem para o Brasil e diziam, o Brasil vai ser o que vai responder a quem tem mais poder, sendo um celeiro para a humanidade. Nós cremos nessa palavra, Senhor, mas nós não vamos ser usados, nós vamos ser uma nação de governo, a nação que o Senhor escolheu para ser o braseiro, Senhor, da última geração para a sua volta, Pai. Nos ajuda a restabelecer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo exemplo, modelo de Jesus, o tabernáculo de Davi, Senhor, a casa caída de Davi, Senhor, tendo uma adoração verdadeira a Ti, Senhor, vivendo em simplicidade e tendo uma devoção contigo, Senhor. Arranca de nós, Pai amado, Senhor, assembleias solenes, Senhor, que estamos com o corpo presente, mas não estamos vivendo verdadeiramente no nosso espírito. Tira isso de nós, Senhor, que possamos ser uma geração que busca e vive o verdadeiro avivamento. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, um avivamento sobrenatural em nossas cidades.
Campo Mourão vai viver um avivamento, Pai amado, sobrenatural em nossa cidade. Senhor, Araruna vai viver esse avivamento, Senhor. O norte e noroeste do Paraná, Senhor. As cidades, Senhor, vão ser movimentadas pela Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tocou a terra. O Senhor desorganizou aquilo que eles achavam que estava organizado. Para que agora venha, Senhor, a reorganização do céu. Venha os padrões, as medidas do céu sobre a terra, Senhor. E sabemos que a Tua igreja será relevante nesses dias. Os homens de governo que têm deixado o seu coração queimar, Senhor, seja na economia, seja na política, seja na igreja, Senhor, esses homens, Pai, vão restabelecer o Teu governo, vão restabelecer as medidas, Senhor, da reconstrução. Nós sabemos que após essa praga, vai começar uma reconstrução na terra, Senhor. Vai recomeçar, Pai amado, uma reconstrução, Senhor, nas Suas medidas, Pai. Por isso, Senhor, não é mais o governo da terra. O governo da terra muitas vezes não sabe o que fazer. Eles se baleiam, Senhor, tropeçam, como Jó disse, como bêbados no deserto. Mas o Senhor vai levantar essa geração, Pai. A geração, Pai amado, que queima no tabernáculo de Davi, que queima em simplicidade, que queima na dependência, Senhor, que depende do Senhor, que se coloca na dependência dos irmãos, mas principalmente do Senhor, Pai amado, que vive uma devoção verdadeira, que vive uma devoção, Pai amado, de entrega verdadeira, que não se prostra diante dos seus problemas pessoais, mas se coloca diante, Senhor, daquilo que o Senhor está construindo em uma cidade, num estado, numa nação e para as nações, Senhor. E nós nos colocamos neste lugar, Senhor. O Brasil vai ser a resposta e os celeiros, Senhor, para a humanidade. Vai, Senhor, mas não só de comida física, não só de alimentos, mas da Tua glória, do Teu poder, do avivamento, Senhor. Pai, o Senhor não precisa de muito para mover um grande avivamento. Pai, o avivamento naquelas ilhas, que o Senhor, hoje o presidente da América, ele foi fruto, era 2 senhoras anciãs, Pai amado, com um adolescente. E o Senhor fez com que esse avivamento alcançasse a nação americana nos dias de hoje. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai trazer esse avivamento sobre nós. Aqueles que não são vão ser, Pai amado. Aqueles que acham que são serão confundidos, Pai amado. Como o Senhor confundiu Nimrod, como o Senhor confundiu os reis de Israel que se colocaram no Teu lugar, Senhor. Como o Senhor confundiu os religiosos, Jesus, na época os fariseus, os saduceus, Senhor. Como o Senhor confundiu eles, Pai querido, a ponto que muitos judeus ainda não entendem que Tu és o Messias, que Tu és o Senhor, que Tu és o que governa e que reina sobre as nações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo pelas vidas que estão assistindo essa live ou que vão assistir, que sejam homens e mulheres de governo, que toda dependência do Senhor esteja na vida deles, que não falte nada, Senhor, para reconstrução na vida deles, que todo empresário, Senhor, tenha aquilo que eles precisam para reconstruir. Que todo pastor, toda pastora, todo homem de governo da sua casa, do Teu tabernáculo, Senhor, da sua noiva, Jesus, tenham, Senhor, o material para reconstrução. Que todos, Pai, nessa terra sejam tocados pela Tua glória. Senhor, que haja reconstrução, que haja uma reconstrução nos Seus modelos e nos Seus padrões, Senhor, nas Suas medidas. Pai, aquieta a nossa alma, que a nossa alma não venha atrapalhar nada daquilo que o Senhor está para fazer, Senhor. Em nome de Jesus, nós só estamos aqui se colocando como a mão de obra, Senhor. Aqueles que vai ser como Neemias, lascar as pedras e ser, Senhor, lapidados também para reconstrução, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor te abençoe. Se você não assistiu toda, assista. Tem palavras relevantes aí que o Senhor trouxe revelação agora, nesse tempo que a gente teve junto aí. E amanhã, para a glória de Deus Pai, como uma primícia nesse tempo, nós voltamos o nosso culto lá em Araruna, não com toda a capacidade, respeitando as regras do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, mas é a primícia, é o recomeço, para a glória de Deus. Vamos também transmitir o culto amanhã lá, e vamos estar lá na movimentação do Espírito do Senhor.
Amém? Deus abençoe. Foi um tempo precioso. Estou sentindo o fogo dele aqui e a glória dele. O Senhor te abençoe. Tempo de dependência. Dependa dele. Aprenda a receber nesses dias. Tempo de simplicidade. Tempo da verdadeira adoração. Tempo da verdadeira devoção. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.